Boa noite, pessoal. Vamos tentar começar o mais próximo do horário possível. É um prazer enorme a gente estar aqui. Essa já é a nossa quarta live que o nosso grupo, Pediatria em Movimento Inovando com Propósito, organizou. E essa... Vocês estão me ouvindo bem? Tá, beleza. Perfeitamente. Beleza. E essa atividade de hoje tem algumas especificidades que a gente considera super bacana. Primeiro, a participação de uma residente, né? Um tema que surgiu, inclusive, dessa conversa com o residente para discutir, refletir sobre situações que às vezes não são tão abordadas ao longo da nossa formação, na graduação e também na residência. E também porque a gente tem uma outra categoria de profissional de saúde que vai aqui compartilhar com a gente conhecimento, e aí a gente vivencia aqui nessa noite o quanto é importante o trabalho em equipe, o quanto o pediatra não está sozinho, o quanto a gente precisa, então, dessa aproximação, dessa visão mais ampliada de equipe. Eu vou fazer a apresentação das nossas duas palestrantes, né? A gente vai fazer uma coisa bem dinâmica, né? Uma conversa que Isabela e Cristiane combinaram. Eu queria agradecer muito ao professor ao doutor Leonardo Campos, que fez todo esse link, assim como também o Daniel Hilário, que fazem parte do nosso grupo, e essa ideia, tema da organização, com bate-papo, como se fosse uma entrevista, uma conversa da residente com a especialista, surgiu justamente dessa reflexão dos dois. Eu queria também dizer que Patrícia Barreto está aqui com a gente, ela está em trânsito, então por isso que a câmera está fechada. Então, não sei se Léo e Patrícia querem falar alguma coisa, ou eu já posso fazer a apresentação. Eu quero agradecer muito. Já me apresentei, Ana. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a Ana. Eu acho que ela conseguiu sintetizar muito bem as especificidades do nosso encontro hoje. Eu espero que seja excelente. Além de próspero, ele é necessário. Muito obrigada e um ótimo encontro para nós todos hoje. Daqui a pouco eu já vou estar com a câmera aberta. Beleza, então. Eu vou fazer a apresentação, como eu falei, das nossas duas participantes de hoje, palestrantes de hoje. Então, a Isabela dos Santos Gomes, ela é residente de pediatria do Hospital Universitário Antônio Pedro, da UF. Eu não sei em que ano você está, Isabela, desculpa. Eu estou no primeiro ano, sou R1 da UF. Maravilha, R1 da UF, ótimo. E, para conversar com a gente, a psicóloga Cristiane Marques. Ela é psicóloga também pela UF, então hoje a gente está aqui super representado por o grupo de Niterói. Ela tem uma formação em esquizofrenia e análise institucional pela Fundação Gregório Barenblit. Ela é especialista em psicologia hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia e tem 17 anos de atuação na área da saúde pública. Ela é professora de cursos livres e de pós-graduação em psicologia hospitalar. Queridas Isabela e Cristiane, obrigado pela participação, pela disponibilidade de vocês, e a noite é de vocês. Um beijo. Obrigada, Ana. Obrigada. Como foi bem dito aí pela Ana, eu e a Cristiane, a gente conversou um pouquinho antes para poder alinhar o que a gente queria trazer de proposta, né? E a gente decidiu por trazer um bate-papo. A gente achou que um modelo de entrevista ia trazer o tema de uma forma mais leve e que saiu um pouco do foco do dia a dia, né? Final do dia, todo mundo cansado, pós alguma atividade, e a gente vai levar como se fosse um bate-papo, uma conversa. E para a gente começar, eu acho que um dos pontos principais é a gente entender que uma das principais dúvidas do profissional de saúde, quando ele tem uma má notícia, é como identificar o melhor momento, né, de conversar com o paciente, no nosso âmbito de paciente pediátrico, de integrar a família, né, os pais e a própria criança. E aí fica aí já a nossa primeira pergunta, Cris. Primeiro, eu quero agradecer ao convite, é uma honra para mim estar aqui hoje.
Quando eu recebi o convite, fiquei extremamente honrada, e já de antemão parabenizar a iniciativa de trazer um tema tão importante para a pauta, sabe? Assim, é um tema que lá atrás, quando eu comecei, não era, a gente nem pensava em se falar sobre isso, né? E hoje em dia está aqui podendo trazer um pouco sobre comunicação de más notícias, né? Sobre como a gente pode tá atuando de uma maneira mais humanizada, é muito importante. Eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje, então quero agradecer muito o convite e pedir desculpa pela minha voz, que decidiu não vir para o encontro. Ela decidiu ter greve hoje, mas vamos que vamos. Então, falando um pouco, né, de qual é o momento ideal para essa má notícia, né? Vamos lá, então. Eu acho que o tempo é uma questão muito importante, né? A gente tem que encontrar um equilíbrio entre não ser rápido demais, a ponto, né, o profissional recebe ali a confirmação de que ele terá que dar uma má notícia para essa família, né? E aí a gente tem que buscar um equilíbrio para que essa notícia não seja, essa convocação dessa família não seja rápido demais, a ponto desse profissional não se preparar para essa comunicação. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma questão que a gente tem que levar em consideração, que é, a gente trabalha numa equipe numerosa, né, que terá acesso a essa notícia. Então, também, se a gente esperar muito tempo para convocar esses pais para essa reunião, corre o risco dessa notícia chegar de maneira equivocada para essa família, né? Então, eu já vivi uma situação muito complicada num CTI adulto, do menino do raio-x chegar e falar assim, esse aqui que é o ME? E aí a família falou, o que é ME? E hoje em dia a gente tem o Google, né, gente? A gente vai no Google rapidinho, a família colocou ME e falou, morte encefálica? Que isso? O que está acontecendo aqui? Então a gente tem que ter esse equilíbrio do tempo para não ser tão rápido a ponto que a gente não possa se preparar e nem tão devagar a ponto que essa notícia chegue de maneira equivocada para essa família, né? Então, a partir do momento que a gente recebe essa confirmação da má notícia, o tempo da gente chamar esses pais para convocá-los, né, para convidá-los para essa reunião, né? Geralmente fica somente um acompanhante, então a gente tem que dar o tempo desse acompanhante convidar quem ele quer que esteja, quem seja importante para ele que esteja. Então, nesse tempo em que a gente fala da reunião para esses pais, é o tempo que a gente vai ter para se preparar. Tanto a equipe médica quanto a equipe de psicologia, que também tem que se preparar. Né? Assim, é um engano achar que o psicólogo vai chegar ali para dar o suporte, que ele não tem que saber do quadro clínico, né? De que ele não tem que entender um pouco do que está acontecendo ali. Então, esse vai ser o tempo que a gente vai ter para se preparar para a entrevista, né? Buscar toda a história do paciente, rever os exames, né? Se preparar emocionalmente para estar ali, porque a gente precisa de um preparo emocional para estar ali, né? Não é fácil, né, comunicar mais notícias, ainda mais em pediatria, né? A gente, como a gente já deve ter ouvido milhões de vezes, não é a ordem natural das coisas, né? Dar uma má notícia em pediatria. Então, é importante que a gente se prepare, mas que a gente tenha esse equilíbrio de tempo. Respondi, Isa? Se eu não respondi, você me fala, porque eu sou prolixa pra caramba. Não, respondeu. E é isso que você disse mesmo, né? Iniciar a conversa pode ser um dos pontos mais complicados para a gente, principalmente como médico. Identificar a equipe multi como de uma maneira geral para poder apoiar a gente é fundamental. E existe alguma maneira correta, assim, qual seria a melhor forma da gente convocar esses pais para essa conversa? Existe alguma forma mais fácil desse momento acontecer? Olha, o que eu recomendo é que o convite seja feito de maneira direta, né? Eu acho que o rodeio, ele só traz mais angústia, né? Então, às vezes, a gente fica tentando pensar numa forma mais, como é que eu vou fazer para convocá-los para essa reunião? E aí a gente vai enrolando, enrolando, e esse rodeio gera muito mais angústia do que convidá-los de uma maneira direta, né? Olha, a gente decidiu fazer uma reunião para passar o quadro clínico do seu filho, né? Então,
E aí a gente tem que estar preparado, porque uma das perguntas pode ser assim, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? Né? E é importante que nesse momento a gente não fale assim, não aconteceu nada não, porque aconteceu, né? Então a gente tem que ficar atento a, a essa resposta imediata que a gente quer dar para acabar com aquela situação, né? Então, aconteceu alguma coisa? Olha, aconteceram várias coisas ao longo da internação e o que a gente quer passar para vocês é justamente isso, como está a internação, quais são os próximos passos, o que a gente está pensando nesse momento de proposta. Então, é isso que a gente quer conversar nessa reunião. E aí, alguns termos, além disso, né, de falar, não aconteceu nada não, devem ser evitados nesse ponto ainda do convite, ainda não estamos na reunião, né? Como, a gente gostaria de falar sobre a gravidade, né, sobre a mudança de quadro, porque esses termos, eles geram mais angústia. Né? Mudança de quadro, a primeira coisa que você vai pensar é, pronto, agravou, né? E aí isso já vai gerar uma angústia, uma ansiedade nessa família. Então, é de maneira direta, a gente quer convidar vocês para uma conversa sobre o quadro clínico do paciente, né? Mas aconteceu alguma coisa? Aconteceram várias coisas, né? É uma internação. Então, é isso que a gente quer passar para vocês, para que seja um espaço para vocês tirarem as suas dúvidas. E aí, o que eu sempre sugiro é que, para além dos dois responsáveis, né, se assim for o caso, né, que a gente possa disponibilizar que eles escolham mais alguém para estar. Né, alguém da confiança deles, alguém que transmita segurança. Né? Porque esses pais, eles não vão conseguir absorver todas as informações que vão ser dadas nessa reunião. Então, uma terceira pessoa, às vezes, ajuda muito. Né? Assim, no final da reunião, eu já teve situações em que a mãe falou assim, então o senhor disse que ela vai ficar bem. E aí a própria madrinha falou, não, fulano, ele não disse isso. Ele disse uma coisa muito diferente disso. Então, ter alguém para estar ali com eles, até para depois, né, quando eles digerirem, falar assim, me conta o que a doutora falou, porque eu não me lembro. Né? Eu esqueci metade da conversa, porque quando ela começou a falar, a cabeça já foi para outro lugar. Né? Então, convidar uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, da confiança deles. Muitas pessoas escolhem um líder religioso da sua confiança, né? Ou os avós. Então, assim, sempre deixar disponível que essa família convide mais, esses pais, convidem mais alguém para estar nessa reunião. Eu considero bem importante. Realmente ouvir algo que eles não esperavam, ou às vezes, muitas das vezes, era o decorrer, o próprio curso da doença, mas naquele momento eles não estavam preparados para aquilo, pode tornar mesmo tudo muito mais angustiante, né? E aí ter um apoio de uma pessoa que de alguma forma esteja um pouco fora do processo, traz esse suporte que traz, às vezes, mais tranquilidade. Sim. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre palavras que a gente deveria evitar para não causar mais sofrimento, e você falou sobre gravidade. Existe mais algum outro termo que não seria tão adequado a gente usar quando a gente vai falar sobre más notícias? Então, esse termo da gravidade, eu acho importante a gente evitar no convite, né? Para não gerar uma angústia inicial já. Mas na reunião em si, a gente tem que se atentar para algumas questões muito importantes. Primeiro, evitar os termos técnicos. Né? A gente que está inserido, principalmente eu acho que os médicos, muito mais do que os psicólogos, né? Porque a gente ainda atende fora do hospital em consultório, então a gente ainda consegue ter um ouvido, e mesmo assim a gente vai perdendo, eu perdi muito, às vezes eu falava termos técnicos sem perceber, mas principalmente os médicos, que o dia a dia é ali dentro, a gente perde um pouco dessa sensibilidade de entender que a gente está falando uma linguagem que não é acessível para quem está ali ouvindo, né? Então, que a gente possa, durante essa conversa, evitar termos técnicos. Isso não faz com que sejamos menos... Oi, Ana. Não, o áudio está desligado. Eu estou na fila para fazer uma pergunta, depois eu faço. Tá. Então, assim, evitar termos técnicos, né? Isso não nos faz menos profissionais, né? Muito pelo contrário, a gente conseguir
fazer com que essa família compreenda o que a gente quer dizer de uma maneira simples, os resultados vão ser muito melhores, né, do que a gente usar termos técnicos. Quando eu estava me preparando, eu lembrei de uma situação que eu passei, também no CTI adulto. A gente foi dar uma notícia de óbito, e aí o médico, ele começou a explicar tão em termos técnicos, que a gente via que aquela família estava assim, ó, rindo assim. Eu falei, eles não estão entendendo, né? E o médico explicando que o caso foi agravando, e aí no final o médico falou, e aí ele foi a óbito. E aí a família falou assim, e agora depois do óbito, qual é o próximo passo, doutor, para esse tratamento? E aí eu falei, eles não sabem o que é óbito, né? Porque a gente vai receber nessa reunião pessoas de diferentes culturas, com diferentes entendimentos, né? Então, às vezes, o que é claro para a gente, né, não é tão claro para os outros. Então, usar termos simples, termos que a gente sempre perguntar para eles, vocês estão entendendo? A gente está usando uma linguagem muito difícil, brincar um pouco, né? Porque você sabe, né, a gente acaba falando mediquês, então ajuda a gente, vocês estão entendendo? Vocês querem que a gente mude a forma, né? Trazer isso para a família. Outros termos que a gente deve evitar, tanto para o lado positivo demais, quanto para o lado negativo demais, né? A gente acaba ali no afã de acabar com essa angústia falando a seguinte frase, vai ficar tudo bem. Mas olha, vai ficar tudo bem. E não vai ficar tudo bem, né? E depois a gente vai ter que dar uma resposta para essa família quando não ficar tudo bem. Então, não vai ficar tudo bem, né? Assim, a gente não precisa usar essa frase. A gente pode falar, a gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance. Não está faltando nada para o seu filho. A gente está dando todo o cuidado que ele necessita, está sendo dado. Porque é isso que os pais querem, né? E, ao mesmo tempo, evitar de usar a frase não tem mais nada que a gente possa fazer. Porque isso gera um impacto emocional muito negativo, né? Então, a gente pode, ao invés de falar não há mais nada o que fazer, agora a gente vai mudar um pouco o caminhar das coisas, né? A gente vai mudar um pouco a proposta para o seu filho, a gente vai focar no conforto, né? Se for o caso, mas nem o vai ficar tudo bem e nem o não há mais nada o que ser feito. Mesmo porque há bastante coisa que ser feita, né? Mesmo nos casos de paliação, há bastante coisa a ser feita. Então, evitar esses extremos e evitar os termos técnicos. Isso resume, sim, de uma maneira geral, o que a gente sempre sabe, mas é sempre o lado difícil, né? Transicionar essa teoria para a prática é uma das principais dificuldades sempre. E aí, quando a gente fala aí sobre como a família vai reagir, a reação emocional é um ponto também que preocupa muito a gente pelo fato dela ser imprevisível, e às vezes a gente espera uma reação muito intensa, às vezes a gente espera uma reação mais tranquila. Como que a gente pode se organizar para nós, médicos, aprendermos a lidar melhor com a reação dos pais e dos próprios pacientes quando recebem essas notícias? Eu costumo dividir o preparo, né, em duas partes, né? O nosso preparo técnico, né? O estudo constante, o participar de cursos na área, de simulações, né? Tudo que vá agregando para a nossa parte técnica. E aí agora eu vou puxar um pouco da sardinha aqui para o meu lado, né? O nosso preparo emocional, assim, eu acho que a terapia ajuda muito, principalmente para quem lida com essa gravidade no dia a dia, né? Porque muito dos nossos medos, muito do que a gente leva para essa reunião, em termos de angústia, de medo, dessa defesa do distanciamento, diz muito da nossa história, né? Quando eu entro para uma reunião, eu não deixo a Cristiane mãe do lado de fora, eu não deixo a Cristiane mulher do lado de fora, né? Ela entra junto com a psicóloga, né? E eu tenho medos, perdas, histórias de vida, né? Então, trabalhar isto na terapia é importante para que a gente se fortaleça
para estar ali mais psicóloga do que mãe, do que mulher, né? Que a gente, no meu caso, né? Que eu sou psicóloga, é claro, assim, né? Que a gente possa entrar ali preparado emocionalmente, porque tem uma questão que é muito importante. A gente tem uma parcela de responsabilidade na reação dessa família, que é a nossa parcela em dar a notícia da melhor forma. Mas é só uma parcela, porque as reações, elas são atravessadas por inúmeros fatores, né? Cada pessoa que está ali, ela é única. Ela tem uma personalidade, ela tem uma história de vida, ela tem uma história de perdas ou de não perdas. Essa criança que está ali no leito, ela ocupa um lugar em cada família de maneira diferente, né? A história dessa criança até ela chegar nesse leito é uma história diferente, né? Existem famílias que peregrinaram por hospital até que essa criança fosse aceita no leito. Então, isso tudo vai atravessar a reação dessa família, né? E é importante que a gente não entenda essa reação como algo pessoal, né? Ela está reagindo assim comigo, né? Ó, minha estagiária acordou. Minha estagiária de 1 ano acordou. Mas está tudo sob controle. Então, que a gente não pessoalize, né? Não, ela foi agressiva comigo, né? Essa mãe foi agressiva comigo, porque não é com a gente, né? Essa reação ela é fruto de um monte de fatores que chegaram até aí. A nossa parcela nessa reação é a gente comunicar e acolher essa família da melhor forma possível, sabe? Mas essa reação, ela tem um monte de fatores que influenciam e cada família, cada pessoa que está ali na sua frente, ela vai ser única. A gente não vai saber como ela vai reagir. A gente entra nesse... O bom dessa resposta é que a gente consegue ressaltar a importância de eventos como esse, né? Que a gente consiga discutir a necessidade de falar sobre o tema e que cada vez mais a gente consiga treinar. A gente percebe que algumas coisas na medicina são treinos. Cada vez mais que a gente treina uma notícia diferente, a gente acaba ficando um pouquinho melhor para a próxima notícia. Quando a gente pensa em má notícia em pediatria, diferente de adulto, que às vezes a gente vê apenas no cenário hospitalar, né, e acaba que é um pouco da sua prática, da sua maior vivência, uma doença crônica, um diagnóstico novo, que vai impactar em toda a dinâmica familiar, né, no desenvolver da criança, no decorrer dos anos, no que aquela família planejou desde o nascimento. Então, assim, a gente enquadra essa necessidade de conversar sobre isso em vários cenários. Sim. E isso é um ponto que é muito importante para a gente, que vai sair pediatra, né? Daqui, alguns têm subespecialidades, outros trabalham em áreas específicas, mas em cada pedacinho da pediatria a gente vai abordar algum diagnóstico difícil em algum momento. Sim. Isso, da nossa perspectiva e da nossa aceitação, também é outro ponto importante, porque, às vezes, o que a gente espera baseado nas nossas vivências, na nossa realidade, é um pouco diferente do que aquela família estava aguardando para aquele momento. Uhum. Então, realmente, é bom a gente conversar sobre isso com outras pessoas para a gente ir somando em cada pontinho ali uma novidade, algo novo para que a próxima vez seja melhor do que a passada, né? Sim, e hoje em dia a gente tem muitos protocolos instituídos, né? A gente tem o protocolo Spikes, que é o mais conhecido, mas a gente tem o ABCDE, e tudo isso serve, na verdade, para a gente guiar essas conversas. Mas outro ponto que a gente consegue ver é a dificuldade da gente inserir o que a gente consegue ver na teoria, na prática. Porque, assim, setting, vamos preparar o espaço, mas como que a gente pode fazer isso se tornar uma coisa mais fluida? Inserir isso no dia a dia de uma maneira que seja mais eficaz? Então, os protocolos, eles servem como um guia, né? Foi o que você falou, assim, eles servem para nos dar um pontapé inicial, vamos dizer assim, né? E a prática vai fazer com que eles se tornem fluidos, com que eles se tornem naturais. Se você me perguntar hoje qual é o P, qual é o I, eu não vou saber mais te responder, sem olhar aqui minha colinha, porque eu já coloquei já está tão introjetado na minha cabeça que eu já faço de forma natural cada passo, né? E é importante que a gente não se prenda tanto, né? Que ele sirva como um guia, mas que a gente não se prenda tanto, para que a gente não fique robotizado, né? E acho que eu esqueci uma fase, né? E aí volta. Esqueceu a fase, segue. Foi o que você falou, assim,
a prática vai fazer com que cada reunião seja melhor, sabe? Com que cada reunião te traga mais segurança para a próxima, né? E cada reunião vai ser única. Cada reunião vai ser única, né? Vão ter reuniões que a gente não vai conseguir ter todas as fases do protocolo, né? Porque talvez a gente não vai encontrar um espaço disponível para ter essa conversa. A gente vai ter que improvisar um espaço que, infelizmente, vai ter interrupção, por mais que a gente coloque ali uma cadeira, né? E tampe ali, porque às vezes é na guerra mesmo que a gente encontra um espaço, né? Ou essa família vai se desesperar e vai sair correndo no meio da entrevista, a gente não vai conseguir terminar ela naquele momento, a gente vai ter que esperar esse tempo dessa família. Então, que a gente vá estudando o protocolo para que ele entre na nossa cabeça, assim, para nos ajudar, nos auxiliar, né? Então, eu preciso me preparar para essa entrevista. E se você for ler o protocolo, ele é simples da gente fazer quando ele entra, né? Assim, preciso me preparar para a entrevista, depois preciso convidar os pais para essa entrevista, né? E uma coisa que eu estou dizendo isso assim, eu era muito assustada no início, tá? Não é simples, não. Né? Senão falar, tá muito simples, não é simples, não, assim. Até esse protocolo entrar, né? E que a gente consegue fazer de uma maneira fluida, assim. Eu andava com uma colinha, assim. Deixa eu pensar aqui o que eu tenho que fazer. Isso. Tá bom, vamos lá então. E aí, às vezes, eu falava, caramba, não fiz isso, né? Porque a gente acabava participando ativamente ali com os médicos, e aí eu falava, nossa, a gente não fez essa parte aqui, poxa vida. Mas tudo bem, na próxima a gente vai fazer. Não deu, sabe? Ou a família saiu correndo, ou a gente teve que dar notícia no meio da emergência, aquele caos ali, poxa, a gente não conseguiu acolher da maneira que a gente queria, mas era a hora que a gente podia e aonde a gente podia, sabe? O mais importante, Isabela, para mim é a atitude do médico com a família, sabe? A atitude acolhedora, disponível. Eu acho que é isso que vai ficar. E os protocolos, eles vão entrando de uma maneira natural, de uma maneira fluida, com o passar com o tempo, com a prática. Assim como a figura do médico é vista muitas das vezes como o lado positivo e que as famílias gravam, né, os nossos rostos, os nossos nomes em notícias boas, nos momentos ruins, isso também é uma realidade, né? Então, assim, a gente está preparado para conseguir transmitir e trazer um pouco de segurança, mesmo quando o desespero for o principal mecanismo de defesa da família, é muito importante. E assim, Cris, do seu tempo de trabalho, como que você entende, como você percebe esse funcionamento conjunto mesmo da equipe de médico com psicólogo e toda a equipe multiprofissional que vem junto dessas notícias? O que você vê por aí, assim, de experiência? Antes só de eu te responder, é importante deixar claro que na psicologia a gente também não tem essa formação na faculdade, tá? Isso também é falho para a gente. Isso também é bem falho para a gente tem que se atualizar depois. Então, também é uma falha na faculdade de psicologia, essa formação, né, em comunicação de más notícias, a gente também não sai, porque senão fica parecendo, poxa vida, todo mundo está preparado, né, e não prepararam os médicos, mas assim, na psicologia também a gente tem essa falha na formação, infelizmente. Mas vamos lá. Eu acho que eu não sei se eu tive muita sorte, mas eu encontrei durante esses 17 anos grandes parceiros médicos, né? E a gente pôde trabalhar em conjunto de uma maneira muito bacana, né? Porque a gente vai ali se abraçando mesmo, né? E um contribuindo com o outro, né? E eu aprendi muito no dia a dia ali do CT pediátrico, da pediatria, né? O Daniel Hilário, um grande parceiro, né? Assim, que sempre me acolheu e sempre esteve junto comigo, assim, né? E essa parceria é crucial, principalmente nas más notícias, né? O psicólogo, ele pode contribuir bastante, já conhecendo essa família previamente, né? Se for possível para o psicólogo,
já colher um pouco da história dessa família, porque a gente sabe o quão confuso e o quão corrido é para os médicos no setor, né? Então, se a gente puder colher a história dessa família, colher a história do adoecimento dessa criança, né, e já passar isso, que isso faça parte do preparo para a entrevista, olha, essa família eu acho que essa família não vai reagir tão bem, porque ela teve uma história aí de tropeços com médicos, então ela já está chegando resistente, né? Porque a gente tem ferramentas para já ir conhecendo um pouco, entendendo. É claro que as reações elas podem nos surpreender, mas uma conversa prévia do psicólogo já pode nos dar algumas pistas de como vai ser essa reunião. Olha, não vai ser uma reunião tranquila, ou olha, o pai não fala com a mãe, então a gente precisa estar atento a isso, porque pode ter porque ainda tem isso, né? Além da comunicação de mais notícias, pode ter um conflito ali que não é nosso, né? E que a gente vai ter que administrar. Então, na entrevista, eu acho muito importante que a gente trabalhe em parceria, né? Porque enquanto o médico está ali explicando o quadro, a gente vai lendo um pouco das reações dos familiares, entendendo como é que está essa família, se ela está entendendo, né? Se ela está já se mexendo muito na cadeira, né? Se já está angustiada de estar ali, e aí a gente pode fazer algumas intervenções. Olha, você quer que a gente pare um pouquinho para você respirar? Você quer um copo d'água? Você quer fazer alguma pergunta? Né? O psicólogo pode estar ali auxiliando para que o médico fique mais focado ainda ali em dar a entrevista, ó, em dar a notícia, né? E após, a gente consegue dar um suporte emocional também para essa família, a gente participando da reunião, inclusive a gente já sabe, porque às vezes essa família sai e você vai falar assim, e aí, como é que foi? Como é que vocês estão? Ah, o médico, tô ótima, né? Ele falou que a criança tá ótima. E aí, como a gente participou, a gente fala, não foi isso que ele falou, né? E aí a gente pode dar esse retorno. Então, é muito importante a nossa parceria. Eu acho que é riquíssima, riquíssima. E os psicólogos são muito bem acolhidos na pediatria, sabe? E tanto no consultório também, assim, já tive grandes parceiros pediatras, né, olha, a gente vai precisar aqui intervir com essa família e tal. Então, são grandes parceiros, é muito bacana mesmo. Assim, a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade de todos os serviços, né? Não. Mas quem tem a oportunidade de ter junto ali, realmente costuma funcionar muito bem. E na pediatria a gente tem um outro porém, né? Que além da família, muitas das vezes as crianças já entendem o processo de adoecimento e a necessidade de estar inserido ali. Então, a partir de certa idade, a gente já precisa passar a envolver a própria criança nessa questão da própria patologia e de como isso pode evoluir e o que isso pode trazer de impacto para a vida, né? E quanto mais vai passando e mais vai entendendo, vai ficando mais complexo. Então, Sim. como que a gente pode facilitar e qual seria a maneira correta da gente conversar com as nossas crianças também sobre todo esse processo de envolvimento do tratamento? Eu acho fundamental que a criança seja protagonista da sua história, sabe? Se ela tem condições de ser. Que de alguma maneira a gente consiga inserir ela no tratamento dela, né? É o corpinho dela, né? Uma vez eu participei de uma sensibilização que me tocou muito, assim, né? Que apagaram as luzes e aí vinham, furavam a gente, acendia a luz, aumentava o ar-condicionado e mexiam na gente, enfiavam uma bala na nossa boca. E aquilo me tocou muito, assim, né? Porque a criança está ali, e aí eu vou falar da minha profissão também, porque às vezes a gente não olha para essa criança, né? A gente está ali, os pais estão mobilizados, vamos nos pais, mas tem um paciente ali, né? Então é fundamental, é uma grande questão essa que você trouxe, Isabela. Eu acredito sim que a criança tenha que de alguma maneira compreender, nem que seja onde ela está, né? Dependendo da idade e do nível cognitivo dela, pelo menos onde ela está, o que ela está fazendo ali.
né? E aí, assim, já existem muitos recursos lúdicos, bonequinhos com gastrostomia, com traqueostomia, e aí, quando não tem, a gente inventava, assim, colocava ali, né, fazia uma gambiarra com dispositivos, com vários dispositivos, sabe? E aí, às vezes, a gente usava para auxiliar essa criança a coletar um sangue, né? E para os mais velhos explicar de uma linguagem simples o que está acontecendo no corpo dela, né? Assim, eu já ouvi relatos, inclusive em consultório, assim, mas por que eu não posso comer doce? Falaram que eu tenho um negócio aí, diabetes, mas eu nem sei o que é isso. Não sei o que é isso, eu vou continuar comendo, não faz sentido para mim. Né? Eu trabalhei no ambulatório de fenilcetonúria, e aí as crianças não viam sentido nenhum, nenhum. Ah, eu tenho um negócio aí, eu não sei nem o nome. Minha mãe nem nunca me explicou o nome, a médica nunca nem me explicou o que eu tenho. Eu vou continuar comendo o que eu quiser. Ah, minha mãe fala que eu vou morrer o quê? Eu vou continuar comendo, eu não sei o que eu tenho. Né? Então, eu acho que sentar, entender, e nisso o psicólogo pode auxiliar também, assim, olha, eu acho que a gente pode ir até aqui com essa criança, então vamos lá, vamos conversar, né, e que o médico possa explicar de uma maneira simples, né, olha, você tem isso, você está aqui porque que a gente tem que fazer esse tratamento com você, você não vai poder mais comer doce, enfim, né, tô aqui, gente, vocês que são os especialistas, e, pelo amor de Deus, só dando exemplos, mas assim, olha, você não vai poder mais comer doce, porque o doce vai fazer isso com você, né, porque de uma maneira simples, mas implicar esse paciente no tratamento dele, para que ele entenda o porquê dele não poder comer doce, ou porquê dele não poder comer sal, ou por ele não poder comer tal coisa, né, a fenilcetonúria, ela tinha muitas restrições, né, e as crianças ficavam muito limitadas ali, isso trazia muito angústia para elas, e elas nem entendiam o que era isso, né, então, que a gente possa trazer elas para o tratamento, a gente vai encontrar, já de antemão, já digo, a resistência dos pais, né, que muitas vezes não querem que essa criança seja implicada no tratamento, para preservá-la, com medo da reação, né, mas que a gente possa dizer para esses pais o quanto é angustiante não saber o que está fazendo ali. Imagina você ir para um hospital e as pessoas tocarem você, darem banho em você, levarem você para cá e para lá e você não entendeu o que está acontecendo, nada. Ninguém te fala nada. Você é só um objeto ali, né? Então é importante que a gente implique na medida do possível essa criança no seu tratamento. Acho que a Ana levantou a mão, é isso? A gente vai falar no final, como por mim tanto faz. Acho que o que você achar melhor. Se você preferir respondendo por agora ou se quiser responder no final. Faz também. O que você acha? Por mim? Você quer responder? Pode responder. Vamos ver o que a Ana tem, porque aí às vezes fica mais fácil de entender. Tem a linha, né? A linha condutora. Pode falar, Ana. Pode falar? Boa noite. Boa noite. Agora me deu até um branco. Sobre informar a criança o que ela tem, o que ela não tem e tudo mais. É prudente primeiro chegar para os pais e comunicar a eles que se pretende conversar com ela. Sim. Ou não? Sim. Claro. É implicar a família, que a família seja ativa nesse processo. Sabe? Não é fazer qualquer coisa que a gente faça de escondido, né? A gente quebra um vínculo de confiança muito importante. Então, é implicar os pais nisso, assim, olha, a gente entende que o fulano precisa saber do seu quadro, e você pode estar na conversa, inclusive convidá-los a estar na conversa, não tem nada de escondido, né? Mas a gente entende que vai ser. O senhor já imaginou, a senhora já imaginou quantos medos podem estar passando pela cabeça dele, né? De estar ali no leito sem nem saber o que está acontecendo, né? Então, vamos lá, a gente vai ter uma conversa simples, não precisa ficar assustado, a gente não vai falar nada que vá trazer mais angústia, a gente está preparado, assim, mostrar para a família que a gente está preparado para estar ali respondendo as perguntas que a criança possa trazer, sabe?
mas não fazer nada escondido, porque isso é uma quebra de vínculo de confiança muito importante. E lembrar também que isso também é direito da criança, né? O próprio ECA garante que a criança tem o direito de conhecer. Então, assim, a gente está só assegurando que tudo isso seja cumprido. É importante a gente sempre, quando fala de informar a criança e comunicar, é que ela vai ser mais um papel, vai ser mais um integrante do processo de saúde e doença, do cuidado, mas que a gente nunca pode responsabilizar só a criança pelo seu próprio tratamento, Não. porque, assim, a gente vai percebendo com o decorrer do tempo que a criança ela passa por várias fases. E principalmente ali quando a gente chega próximo da adolescência, que ela começa a perceber, né, as diferenças e se integrar em novos grupos e querer fazer parte. E o próprio processo de pertencimento começa sempre aquele processo de dúvida, né? E se hoje eu não tomar o remédio, o que vai acontecer? E se eu ficar, minha mãe falou que eu ia morrer, mas estou 2 dias já sem fazer nada. Então, assim, lembrar sempre a gente favorece e busca sempre o processo de autonomia, mas a gente precisa de alguém ali para que esse processo não seja perdido, porque em qualquer momento a gente pode ter uma falha, né? Isso pode implicar em grandes consequências no futuro. E aí, quando a gente pensa no cenário pediátrico de uma maneira geral, e que a gente conversa e discorre sobre esses temas no ambiente da saúde, né, de uma forma geral, muito a gente fala sobre empatia, sobre o nosso olhar, sobre se colocar no lugar, e a gente vai se colocar no lugar da criança. Na sua visão, de uma maneira geral, como que a gente consegue realmente expressar esse processo da empatia na comunicação da má notícia? E minha câmera saiu. Olha, Voltou. minha câmera. Tô vendo um C, eu falei, eu acho que esse C sou eu. Doutora Ana levantou a mão. Doutora Ana, quer falar, doutora Ana? Tá, eu vou. A Isabela até já tinha feito uma pergunta ali, mas acho que ela consegue segurar. Não, pode ir, a gente espera. Aproveitei quando a Ana falou, como são 2 Anas, as duas com 2 N's, eu falei, vou. E ela disse que tinha esquecido, eu falei, vou levantar de novo a mão. Estou achando maravilhosa essa conversa. Estão de parabéns, Isabela, super articulada, muito bem, falando muito bem. Do lado de cá, assim, como uma pessoa um pouco mais experiente, digamos assim, eu queria só reforçar que a gente lembra de todos os eventos onde a gente teve que dar mais notícias. Mesmo depois de 20, 30 anos de formado, você vai lembrar daquela situação. Então, acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente reforçar aí, tem muita gente jovem na sala, não é uma coisa trivial para quem está envolvido, né? Não. Aí eu queria só colocar algumas coisinhas. Vocês falaram que de ter mais de uma pessoa, né? A Cristiane falou de ter mais uma pessoa da família, e aí eu fiquei pensando que também talvez fosse bom não dar essa notícia sozinha, ter também mais alguém da equipe, Sim, né? Reforçar isso, quer dizer, e de preferência alguém que conheça já o caso, pelo menos alguma dessas pessoas que está fazendo, está dando a notícia, sim. ela precisa estar minimamente envolvida, mas nunca está sozinha, né? Sim. Eu acho que isso Sem dúvida. é super importante. Gostei da ideia de que a gente tem que usar alguns termos, né? E eu fiquei pensando que um termo que a gente pode utilizar é uma atualização do caso, né? A gente está aqui para uma atualização deste momento. Amanhã tudo pode mudar, né? Sim. Achei muito legal você falar que a gente não controla certas coisas, né? A gente não controla nem a gente, né, gente? Imagina o lado de lá, né? Mas, assim, claro que muitas reações não têm nada a ver com a gente, isso é muito importante, né? E às vezes a gente fica um pouco marcado como aquela pessoa que deu a má notícia, que fez o diagnóstico, né? Sim. De uma doença crônica, enfim. Então, aquilo ali meio que pega, né, no profissional. E acho que isso também lembrar que é um processo, né? Esse dar a notícia ruim, como vocês estão falando, tanto Isabela quanto Cristiane, não é uma coisa que você vai ali, fala na sala e vai embora e... Não, nunca mais fala, né? É um processo, a criança está internada, a criança vai voltar, ou aquela família vai voltar. Então, também não ficar de repente, numa certa ansiedade de repente, como vocês mesmo falaram, né? Não tem todas as letrinhas do alfabeto, né, do Spike.
todas naquele momento. Não. Mas foram, assim, só umas coisas que eu anotei aqui que achei super legal vocês terem comentado. Super bacana, doutora Ana. E aí, respondendo Isabela, né, sobre a empatia, eu acho que tem alguns pontos muito importantes, né? Eu estava lendo essa semana alguns artigos, e aí tem uma pesquisa que saiu com famílias de diversos estados de CTIs, famílias de crianças em CTIs pediátricos, né? E uma das perguntas era sobre o que faltou durante a comunicação de más notícias, né? O que eles sentiram falta? E aí nenhuma respondeu que sentiu falta do conteúdo. Ele podia ter falado mais, ou ele. Tudo foi com relação à atitude do médico. Todas as respostas. O médico ficava olhando para o relógio e a gente entendeu que ele estava com pressa porque ele tinha que ir embora, né? A primeira resposta foi essa, né? A disponibilidade de estar ali. E isso era uma coisa que eu sempre bati na tecla, assim, quando eu ia treinar, até a minha equipe, né? Porque a gente acaba tendo um dia a dia corrido no hospital, e aí a gente entra ali para aquela reunião assim, caramba, tem um monte de coisa para fazer ainda, né? E no caso de vocês, pior ainda, né? E aí, assim, entrou ali, disponibilidade total. Pode demorar 5 minutos, pode demorar 1 hora, pode demorar 1 hora e meia, né? Porque quando a gente fica assim, ó, aí olha a porta, aí, né, assim, aí às vezes senta na beiradinha da cadeira, assim, tipo, vou sair correndo a qualquer momento. Isso a gente pensa que não, mas marca muito para os familiares, né? Uma outra resposta que eles deram foi a falta do contato visual. Isso trazia para eles uma sensação de que os médicos estavam escondendo alguma coisa deles e não conseguiam olhar para eles por isso, né? Que talvez não fosse nem a realidade, mas eles ficavam com essa impressão, né, da falta do contato visual. Tudo isso tem a ver com a empatia, né? O tom de voz mais baixo, um tom de voz mais acolhedor, né? Validar as emoções que estão ali. Olha, a gente compreende que é um momento muito difícil, né? A gente está aqui com vocês. Se der vontade de se emocionar, não tem problema nenhum. Nenhum. Essa neutralidade não existe, sabe? Eu sempre falava com a minha equipe, quando eu fui coordenadora, que quando a gente perder a capacidade de se emocionar, porque tem essa falácia que psicólogo não se emociona, não chora, né? De o coração gelado, né? Que quando a gente perder a capacidade de se emocionar, a gente pode ir embora. Pega a malinha da gente, vai embora. Porque a nossa emoção nos mobiliza de alguma maneira. É claro que é um momento da família, a gente não vai se despedaçar ali dentro, né? Mas às vezes a gente vai dar uma notícia para um caso que está ali há meses com a gente, né? Que a gente está ali acompanhando aquela família, aquela luta, né? E que no final a gente sempre fica com a impressão assim, não conseguimos, poxa vida, né? E a gente pode se emocionar com esses familiares, não é uma questão para eles, tá? Isso aparece, inclusive, como um ponto positivo nessa pesquisa, e em outras literaturas, como um ponto positivo. A família sente que a gente está implicado no tratamento. É claro que não é uma regra, né? É só para que, assim, quando a lágrima vem, a gente não engula e fale, não posso, né? Porque pode. E isso traz para a família um sentimento, não traz o sentimento de esse aí chorando não sabe nada, esse médico aí chorando, não sabe nada. Muito pelo contrário, né? Eles se sentem acolhidos ali na dor deles. Então, independente de se emocionar ou não, que a gente valide as emoções deles, né? Olha, que a gente entende o quão difícil está sendo estar aqui, né? Você não sabe. Tem gente que responde agressivamente, né? Você não entende, não, você não sabe. De fato, eu não sei. De fato, eu não sei. Quem está vivendo essa situação é você. O que eu estou dizendo é que eu estou aqui com você. Isso quebra aquele familiar que está ali, sabe, querendo arranjar briga, porque ele quer arranjar briga com todo mundo, sabe? Ele está chateado com o mundo, né?
Ele não quer estar ouvindo aquilo que ele está ouvindo, e você é a figura que está falando para ele, né? Então, ele está querendo acabar com o mundo, tacar uma bomba no mundo, e você é a pessoa que está ali na frente dele, né? Então, dizer assim, olha, de fato, muitos perguntam, você é mãe? Para saber o que eu estou passando? Olha, independente de eu ser mãe ou não, o que eu quero que você saiba é que eu estou aqui com você. E que a gente vai estar junto nessa, né? Independente do que acontecer, a gente está junto nessa. Eu vou estar aqui com você, né? Então, que a gente valide as emoções, né? Eu imagino o tamanho da sua raiva. Eu imagino o tamanho da raiva que você está sentindo, né? Não era isso que a gente queria, né? A gente também não queria estar aqui comunicando isso, mas a gente precisa comunicar porque a gente está junto nessa e a gente não vai mentir para vocês. Isso é importante. Essa é uma das frases que é importante e que traz uma confiança. A gente não vai mentir para vocês. Não está certo a gente mentir para vocês. Então, por mais que traga raiva, a gente está aqui para acolher essa raiva, mas porque a gente quer vocês nesse processo com a gente. Vocês são parte desse processo com a gente, né? Então, isso faz parte da empatia, né? Do que a gente gostaria de ouvir nessa situação. Eu acho que isso é importante, a gente, às vezes, fazer esse exercício. Sabe, o que eu gostaria de ouvir nessa situação, né? E ter essa disponibilidade, ter esse contato visual, ter esse acolhimento, dar espaço para essa família falar mesmo da raiva que ela está sentindo, da tristeza que ela está sentindo, ou aquela apatia, assim, porque às vezes isso também é angustiante, aquela família que é apática, que fica te olhando, tá, já acabou? Tá bom, a gente pode ir agora? Né, e que a gente possa ali tentar de alguma maneira, porque tem emoção aí dentro, ela só não está conseguindo sair, mas tem, sabe? Então, acho que é um pouco isso, Isa. E assim, algumas vezes a gente nem tem todas as respostas que essas famílias esperam para a gente conseguir conversar. E é essa incerteza que, ao mesmo tempo, a gente quer transmitir uma segurança no que está sendo dito, mas muitas vezes faltam aí algumas informações que são pontos que a gente não vai conseguir afirmar e depende muito de evolução. Como que a gente equilibra essa necessidade de explicar uma evolução, uma gravidade e mostrar essas incertezas, mas de uma forma que seja honesta, que traga confiança para a família? Uma das questões que eu observei assim ao longo da minha prática e que a literatura traz é o medo de não saber todas as respostas, né, durante uma reunião. E assim, de verdade, a gente não precisa ter todas as respostas. A família não quer ter todas as respostas, a família quer ter todo o cuidado. Quer que a gente tenha todo o cuidado com o filho delas, mais do que todas as respostas. A gente pode ser honesto e falar assim, olha, essa resposta eu ainda não tenho, mas a gente está investigando, tá? A gente está ainda investigando e assim que eu souber, eu vou trazer para você. Mas essa resposta eu ainda não tenho para te dar, porque é um processo, né? E eu não vou ter todas as respostas nesse momento, mas a gente está fazendo de tudo para tê-las, né? E isso marca essa família, né? Se colocar sempre disponível, olha, assim que eu souber essa resposta que o senhor quer, a gente vai marcar outra reunião e eu vou trazer ela para você. E quantas respostas o senhor quiser, a gente está aqui para buscar também, né? E eu não tenho todas as respostas para dar. O que eu posso garantir para o senhor é que a gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance. Todo o cuidado que o seu filho precisa, ele está tendo aqui com a gente, né? Sempre falar dos próximos passos, né? A família quer saber, tá, e agora? Então tá, e agora? Então que a gente possa falar os próximos passos, né? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Vai fazer tal exame, ou vamos começar processos de medidas de conforto e explicar o que é medidas de conforto, né? Então, sempre ter os próximos passos e, assim, não tem problema nenhum a gente não saber todas as respostas. Eu acho que na nossa vida a gente não sabe todas as respostas, né? Então, a gente não precisa ter todas as respostas, de verdade. E eu brincava com alguns médicos dizendo que isso tinha que ser um mantra, né? Que a gente tinha que entrar na reunião e ele falar, não sei todas as respostas, não preciso saber todas as respostas, não preciso me angustiar e não saber todas as respostas. Porque eu acho que vocês têm uma responsabilidade
e pegam isso, né? Vocês médicos, assim, assim, eu tô ali, ele tá esperando de mim, eu preciso dar isso para ele, né? E assim, mais do que todas as respostas, ele tá esperando que você seja gente igual a ele, assim, que você fale, ó, eu tô aqui com você, a gente vai cuidar junto, tá difícil, mas a gente tá aqui junto, sabe? Vamos continuar juntos. Então, acho que isso é mais importante do que saber todas as respostas, Isa. Assim, puxando agora um pouquinho mais para o meu lado, né, dos residentes, a gente tem esse benefício de, quando as coisas apertam, a gente fala, olha, só um minutinho que eu vou conversar com o meu staff, e a gente volta para te dar uma resposta melhor. E aí, inserido nesse cenário também, a gente percebe que cada vez mais, e isso eu fui vendo, lógico, dentro do meu nicho ali, nós, residentes, nos sentimos muito inseguros. Alguns tiveram a oportunidade de trilhar e de discorrer sobre esses assuntos durante a faculdade. A gente percebe que é uma crescente, né, esse eixo de medicina e humanidades. Então, em alguns centros universitários, a gente já tem isso durante a formação, mas quando a gente senta para conversar e falar, quem aí está se sentindo seguro? Todo mundo abaixa a mão, olha um para a cara do outro. E aí, assim, além de treino, tem alguma outra forma da gente agilizar e melhorar essa habilidade em transmitir essas conversas, em se sentir seguro para isso? Eu acho que acompanhar reuniões é importante, sabe? Você vai conhecendo o estilo dos médicos e pegando o que tem de melhor em cada um, sabe? Ter essa oportunidade, né? De falar assim, nossa, eu gostei do estilo desse médico, eu achei que comunicou bem, que a família conseguiu compreender, né? Então, para além dos treinamentos e simulações, que são super importantes, eu acho que acompanhar as notícias realisticamente, vamos dizer assim, né, ali no tempo real da coisa, te faz preparar, né, para as reações que podem ser inúmeras, né, e que você possa aproveitar esse tempo em que você não vai estar ali como a principal responsável, né, para ir pegando, olha, e para sair dessa situação, talvez eu tenha que usar essa estratégia. Caramba, a mãe saiu correndo, caramba, eu tenho que estar preparada para isso, né? E ali você vai se preparando. Então, acompanhar o maior número de reuniões possíveis é muito interessante. Acompanhar na prática, né? Tá de fora e ter esse olhar retrospectivo é muito mais fácil, para quem não é o principal ali. A doutora Sim. Patrícia levantou a mão. Levantou, verdade. Olá, pessoal. Eu peço desculpas de eu estar no carro. Na verdade, eu estou em trânsito, como a professora Ana já falou, e exatamente porque hoje eu tive que comunicar algumas notícias difíceis. E algumas delas acabou fazendo com que eu ficasse mais tempo dentro da UTI do que eu gostaria. E aí, o que eu queria, aproveitei, assim, levantei a mão exatamente quando a Isabela faz a pergunta sobre o jovem, né? O jovem profissional de saúde. Eu gostaria de usar essa visão, ela mais global, ela mais abrangente, porque, na verdade, o jovem profissional de saúde, esteja ele inserido enquanto médico, enquanto enfermeiro, enquanto psicólogo. Sim. Às vezes eu vejo um desafio grande para os residentes que estão comigo no dia a dia, o lado emocional deles pesa muito, porque a gente meio que idealiza, né? Nós somos formados em universidades que idealizam o profissional da área da saúde, e aí eu acho que em relação ao médico, talvez mais ainda, como se fosse o indivíduo que vai resolver aquele problema, né? Então nós somos treinados a resolver, nós somos treinados a curar. E às vezes somos muito pouco treinados a cuidar. Eu acho que são dois termos diferentes. Sim. E aí eu vejo que o desafio emocional, Isabela, para o jovem médico, para aquele jovem profissional de saúde que está começando a sua jornada, ele é maior. Então, o que a Cristiane falou em relação a vai fazer parte do treinamento, da vivência de vocês, o amadurecimento da administração
desse laço emocional, dessa questão emocional. Vai haver esse amadurecimento, mas isso não pode haver uma ideia de que tem que haver o endurecimento emocional. Não, a gente amadurece e não endurece. E aí eu gostaria de colocar 3 pontos. Primeiro, nós temos aqui presentes na sala colegas geracionalmente oriundos de momentos diferentes, não só de formação, como de jornada médica. Então, eu acho que muitos aqui teriam oportunidades enormes de contar para a gente experiências vividas. Então, isso eu acho que é muito legal a gente notar essa presença. A segunda coisa é que a notícia difícil, ela pode, por exemplo, se eu tenho que comunicar a notícia para aquela família de que aquela criança tem um câncer, é uma notícia difícil. Ninguém tem dúvida nenhuma de que é uma notícia difícil. Mas algumas vezes a gente vai comunicar uma notícia difícil, como, por exemplo, seu filho tem uma pneumonia e ele tem um derrame pleural, e infelizmente aquele bebê que nunca usou antibiótico, ele vai precisar ir para o centro cirúrgico, ser submetido a um procedimento, a anestesia geral. Aquilo, para aquela família, naquele momento, ela pode ter um peso emocional, um impacto emocional tão grande quanto, por exemplo, o leito ao lado, eu ter que fazer dar a notícia de que aquela criança acaba de descobrir um câncer. Então, lembrar que o peso, a notícia difícil para aquela família vai ser sempre difícil, seja qual for a notícia que eu vou dar. Terceiro ponto, eu gostaria de usar, em que eu acho que talvez isso abra um pouco a definição para a gente, a doutora Ana Cláudia Quintana, ela é médica paliativista, um dos grandes nomes em medicina paliativa, e comunicação de doenças difíceis não é exclusivo do paliativismo, ok? E ela no livro dela, um dos livros mais conhecidos, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela coloca duas designações que eu acho muito interessante, que eu carrego comigo, né? A empatia, segundo ela, é o ato de você se colocar no lugar do outro. Já a compaixão é o ato de você se colocar no lugar do outro, porém, você não ficar paralisado quando você se coloca no lugar do outro e passa a sofrer como o outro e sofrer junto com o outro a ponto de te paralisar. Então, o profissional de saúde, ele tem que ser, antes de tudo, um indivíduo com muita compaixão, porque ele vai ter que se colocar no lugar do outro, muitas vezes ele vai poder sofrer junto com aquela família, mas ele vai ter que propor soluções, ele vai ter que propor saídas, mesmo que essas saídas sejam temporárias, ou mesmo como a Cristiane falou, a minha saída hoje vai ser para hoje, eu não posso te dizer o amanhã, mas para hoje eu estou aqui ao teu lado, e as saídas que nós encontramos são essas, e a todo momento a gente vai te comunicar se os caminhos estão corretos ou se a gente precisa dar passos atrás. Então, era isso que eu queria falar. Perfeito. Nossa, me tocou aqui de uma maneira, assim, me fez lembrar de várias reuniões, assim, de várias reuniões que eu participei, porque é isso, assim, isso está disponível, né? Isso está disponível para estar junto ali com essa família. E hoje ela fez até, a doutora Ana Cláudia fez até um post no Instagram falando sobre a necessidade do médico de perceber a sua capacidade de ser impotente. E aí era um breve discurso sobre como ela mostrava que a impotência, na verdade, não é um problema. É também a capacidade de você se reconhecer ali vulnerável naquele momento e que talvez aquela informação te traga como mais próximo da família mesmo, como uma maneira de você mostrar para eles que vocês se encontram no mesmo patamar, que chegou um momento que talvez ele te esperasse, eu te visse como uma pessoa que fosse salvar tudo, e agora é a hora que o profissional encontra na família a mesma, como é que a gente diz? Como se todo mundo estivesse vibrando ali na mesma sintonia, né? O que a família quer é que a gente esteja com ela nesse processo, sabe? É isso que a família quer da gente, né? E ela quer sentir que a gente está junto com ela, que nós somos a mesma equipe. E é uma frase que eu costumava usar muito nos meus atendimentos, assim,
Vocês são membros da equipe. Vocês estão com a gente nessa, vocês são membros da nossa equipe agora, né? Cada um tem uma função aqui, você vai ter a sua, né? De acolher o seu filho, de estar aqui com o seu filho, de estar lutando com a gente. E isso fazer com que a família se empoderasse, sabe? Ah, é? Sim, você faz parte desse tratamento, tanto quanto a gente, tanto quanto o médico, quanto eu tenho minha função de psicólogo, o médico vai ter a função dele, você tem a sua função de estar aqui com o seu paciente, com o seu familiar, sabe? E trazer o cuidado que eles precisam ter com eles, né? Porque muitos esquecem de comer, de dormir, né? Olha, faz parte do tratamento você se cuidar também, a gente precisa de você aqui com a gente, né? E eu acho que muito mais é o que a gente falava, né? Muito mais do que ter todas as respostas, é estar ali com ele. Ele não quer todas as respostas. Ele entende que você não vai ter todas as respostas. A gente é que acha que tem que ter, mas ele entende. Talvez ele nem esteja buscando todas as respostas, nem ele quer saber todas as respostas, mas ele quer você ali com ele, sabe? Ele quer te sentir disponível. Disponível, né? Falamos É juntos. isso. É encerrar a conversa com o principal trunfo, que é a disponibilidade. Sim. Meninas, a gente está encerrando? Vamos, era isso que eu ia falar agora. Dentro da nossa proposta aí, a gente até passou um pouquinho do tempo, mas era isso que a gente queria conversar. Queria agradecer já de primeira mão a Cristiane pelo momento que teve com a gente, né, pelos ensinamentos. Agradecer também a doutora Patrícia, todo mundo que contribuiu de alguma forma. Eu acho que a gente aprende muito nessa conversa de uns com os outros e que as vivências de vida ensinam muito, né? Deixo aí o espaço aberto para quem quiser perguntar alguma outra coisa, mas queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Posso só falar uma coisa que a gente não tocou, assim, que é importante? Sempre a gente lembrar de quando a gente finalizar a reunião, a gente sugerir, se a gente estiver na unidade no dia seguinte, né, que a gente fale assim, olha, amanhã eu vou estar aqui, e se você tiver alguma dúvida que surja depois, eu vou estar aqui. Se a gente não tiver, já buscar algum colega nosso, né? Então, eu não vou estar aqui amanhã, mas a Isabela vai estar. Olha, amanhã você pode procurar a Isabela, que ela sabe do caso tanto quanto eu, e vai poder esclarecer suas dúvidas. Isso traz um porto seguro, né? Ela não vai estar, mas tem a Isabela, então eu posso procurar. Ou, ela vai estar aqui amanhã, que bom, ufa, ela vai estar aqui amanhã. Isso traz um porto seguro para que essa família possa ir para casa e digerir, porque é um monte de coisa, uma enxurrada, né? E ela possa voltar com segurança, porque a gente vai estar ali para continuar acolhendo ela, né? Então, só isso, porque a gente terminou que a gente não falou sobre isso. Eu acho que isso tem super a ver com o que a gente falou no início, né? De ser uma equipe, né? O profissional de saúde não vai participar desse processo que a gente está chamando de dar a notícia ruim sozinho. Então, se ele tem uma equipe também, a família se sente mais acolhida por conta de ter, não é só aquela pessoa individualmente que vai fazer tudo, né? Sim. Então, é muito legal a gente ter tido essa oportunidade aqui de conversar com Isabela e Cristiane, né? A Isabela, de novo, eu já falei, mas eu vou falar de novo, você se expressa muito bem, cara. Muito bem. Muito bem. Muito segura, muito legal, parabéns. É muito bom ver uma R1 preocupada com isso, né, com esse tema. Entraram aqui agora a Bebete e Kátia, que são aqui, a Patrícia falou muito sutilmente, né, que a gente tem diferentes escalonamentos de experiência na sala, né? Para dizer aí a turma das antigas, né? Então, assim, com certeza, é claro que nós aqui, eu, Bebete, Kátia, já vivemos, Kátia Lino também está aqui, estou vendo uma ex-residente aqui, a Flávia. Tem uma questão da experiência também, né, que vai dando para a gente um pouquinho mais de... mas não deixa a gente cascudo, né? Acho que é interessante o que a Cristiane falou, né? A gente continua envolvido, a gente continua disponível e aberto para aquela família. Acho que foi muito legal. Vocês aqui mais quer falar alguma coisa? Senão a gente passa para a Isabela e Cristiane para finalizar. Eu não sei se tem perguntas no chat. A Kátia levantou a mão. Fala aí. Tá.
Não, é só para parabenizar aí, eu assisti no finalzinho, mas realmente parabéns aí pelas palavras. Acho que é importante realmente incluir a família na equipe. Isso aí é bacana, né? Essa sensação de pertencimento e da gente falar sobre o SUS, né? Tudo isso num contexto SUS, isso aí é muito importante, porque o paciente. Claro que isso aí também na medicina complementar, isso também acontece, mas acho que é um pouco mais facilitado, né? E quando a gente vê esse atendimento de qualidade também acolhendo essas famílias do SUS, isso é muito importante. E uma outra coisa que eu queria falar, complementando, é que na UERJ, né, na disciplina de emergências, é, emergências médicas, né, é dada logo no iniciozinho. Então, logo no iniciozinho, no primeiro e no segundo período, primeiro, segundo e terceiro período. Depois volta no internato. Mas a gente a gente tem essa aula, né? Comunicações de notícias difíceis, logo no primeiro período. E é muito bacana, porque a gente faz com eles dramatização de cenas, e que, então, é muito interessante, né? O que eles fazem pensar, né? Eles começam a observar e aí é bom que eles são muito novinhos ainda, né? Então, assim, depoimentos, muitos se emocionam, muitos, quando a gente pede para fazer o papel do médico que não vai dar uma notícia boa, ou que não vai acolher a família, eles têm dificuldade. Então, assim, é muito interessante isso aí, realmente fazer parte do currículo médico mesmo, como um todo, Sim. do nosso dia a dia, tá? Mas é isso, mais um depoimento mesmo, e parabéns aí pelo tema e pela forma como vocês apresentaram. Obrigada, doutora. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa se eu consegui entrar agora. Parabéns, Cris, pela aula. Tenho certeza que foi maravilhosa, né? Obrigada, querido. 4 anos, há pouco mais, né? Juntos, Mas, 4 só no Getúlio, né? E quantas coisas a gente viveu exatamente em situações como essa. Eu não tive a oportunidade de estudar isso na faculdade, né? Então é bacana ouvir que isso já está no currículo, né? Porque é algo que, enfim, é desafiador. Cada pessoa, né? Sendo ela única, é sempre desafiador essa conversa, para onde você começa e que caminhos que você tem que percorrer para ajudá-la, né? Dentro daquela dor que ela está vivendo, enfim. A Cristiane foi uma professora muito boa para mim. Para a colega residente aí que acompanhou, né? E obrigado aí pela disponibilidade de vocês. nossa, eu que agradeço. Para mim foi um aprendizado muito grande também poder estar aqui hoje. Então, mais uma vez, vou agradecer a Cristiane pela disponibilidade e ao grupo aí que está proporcionando as discussões para a gente. Tá? Muito obrigada, e por nós, né, Cris, a gente encerra por aqui. Sim, eu quero agradecer de novo a oportunidade de estar aqui, me colocar à disposição sempre de vocês, sempre, sempre. É uma honra para mim estar aqui hoje falando um pouco, né, de uma outra área, né, de um outro olhar para vocês, um pouco da prática. Então, para mim foi uma honra incrível, e parabenizar de novo a iniciativa desse encontro, de verdade. Então, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Boa gente. noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, Obrigado, tchau. Tchau.